Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês e mais um dia da nossa jornada, os 10 dias de oração, que tem como título Rumo ao Lar, e hoje é o 8º dia, o último convite para vencer. Nosso texto está em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caia sobre você. O texto de hoje tem tudo a ver com o que iremos estudar. A nossa história, ela começa com a história do primeiro-ministro da antiga União Soviética, chamado Nikita Khrushchev. A gente vai chamar apenas de primeiro-ministro, premier, e ele então estava discursando sobre as atrocidades feitas pelo Stalin em relação à violência, às mortes, e então alguém fez chegar um bilhete até ele com a seguinte pergunta: onde você estava quando o Stanley fez tudo isso? O premier ficou chateado e pediu para quem havia escrito se identificasse. Ele deu algum tempo, não apareceu e ele disse: Eu estava fazendo a mesma coisa de você que escreveu esse bilhete. Nada. Faltou coragem para ele fazer alguma coisa porque ele não queria ficar marcado. E assim muitos hoje têm medo e no tempo do fim terão ainda mais medo de falar as verdades. Mas todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo será usado por Deus para dar a última mensagem de advertência a esse mundo. Ellen White nos traz uma mensagem importante falando sobre proclamando ao mundo. Diz o seguinte: o mundo todo é um vasto campo missionário. E nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Países até agora fechados ao evangelho estão abrindo as portas e suplicando que lhe explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar. Ninguém, queridos, poderá dizer no tempo do fim que não ouviu do Evangelho. A mensagem importante sobre o sábado, da volta de Jesus, as verdades bíblicas precisam chegar em todo lugar. Esse será um grande sinal do tempo do fim, que é a mensagem alcançando a lugares que antigamente não tínhamos acesso. Ocorreu assim na Rússia, ocorreu em outros países, e a gente acredita que a janela 1040, que são países do Oriente Médio, muitos deles ainda fechados para o cristianismo, Deus terminará de abrir essas portas para que a mensagem chegue. Alguns deles a mensagem já estão chegando, até por outros meios, mas a gente acredita que a pregação direta ainda chegará mais forte nesses lugares. Continuando a nossa leitura, consagração e ação. O tempo é curto e em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalhos missionários para o Mestre. Precisamos nos esforçar em desenvolver cada vez mais missionários para estes lugares onde não tem ainda a presença da mensagem dos últimos dias, que é a presença adventista. A igreja está desenvolvendo um projeto com os OINs, porque há muitas cidades ainda em nosso país que não têm a presença adventista. Olha, por exemplo, o estado de Minas e também outras cidades da União Oeste, eles estão com a campanha Cada Cidade uma Igreja e precisa de missionários para auxiliar. Além disso, existem OINs em outros países, como Chile, Uruguai, lugares onde o ateísmo tem crescido bastante. E olha que eu não estou falando de lugares como citei nesse instante da janela 1040, mas sim aqui na América do Sul. Então você também, eu também podemos ser um missionário. Se Deus está te fazendo um convite, aceite o chamado e vá para esta missão. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Se você se considera um verdadeiro servo de Deus,
tem se empenhado na pregação do Evangelho, convido então a aceitar o convite da graça e você sair em nome de Cristo para pregar deste Evangelho e ir aonde Deus mandar. O batismo do Espírito. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetrarão por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, laços de família e relacionamento na igreja não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Queridos, quando o Espírito Santo habita na vida do verdadeiro crente, ele se impulsiona para a missão. Ellen White chega a dizer que um verdadeiro servo de Deus nasce como missionário. Então, o espírito missionário tem que falar mais alto até do que os laços de família e de amizade na igreja. Muitas pessoas deixaram de ir para a missão por causa de amigos, familiares, que desestimularam ou o medo da distância, pois queriam estar ali próximo da família. Faça primeiro um pacto com o Senhor de dedicar um ano, e se você sentir Deus chamando, vá mais e deixe Ele conduzir a sua vida. Eu estou aqui no Maranhão já, ainda não completou um ano, mas fora de casa, pelo Pará e agora aqui o Maranhão, há mais de 12 anos. O desejo, claro, é voltar para próximo da família, mas também o maior desejo é ir aonde Deus mandar, deixar o Senhor continuar conduzindo a minha vida. Quem sabe Ele queira até para mais longe e a gente vai onde o Senhor quiser. A lição ainda comenta da seguinte maneira: ó, fiel ou rebeldes? A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. As palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição virá. Como verdadeiro adventista, nós cremos que haverá um período de perseguição antes da volta de Jesus. Decretos dominicais se seguirá, patrão perseguirá o seu funcionário por guardar os mandamentos, pai rejeitará os seus filhos. Em outro momento, Ellen White diz que aqueles que estiverem em nossos meios serão um dos maiores opositores à verdade. Então se prepare para o tempo do fim, consagre-se ao Senhor, porque esse dia está chegando. Aplicação pessoal. Dizem que o cristão é como um barco e a água como um mundo. O problema não é o barco que está em cima da água, mas quando a água está dentro do barco. O cristão não pode se envolver com esta água que é o mundo. Misturar a verdade com a mentira destruirá a influência do crente. Nós somos uma influência neste mundo e precisamos proclamar as boas novas de salvação. Que eu e você sejamos uma influência da graça, do poder de Deus para a salvação de almas. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por este momento onde buscamos a Tua presença, pelo Teu cuidado, amor e bondade. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e nos dado força a cada dia para estarmos nessa jornada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e quantas vezes fomos negligentes à missão. Ajude, Senhor, as pessoas que estão na janela 1040, os lugares mais difíceis, mas também os lugares que temos aqui em nosso país, em nossos países vizinhos, que também necessitam do Teu amparo, amor e que a pregação do Evangelho os alcance. Cuida de nós, nos dá um ótimo dia em Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Obrigado por sua presença e até amanhã. Tchau, tchau.